E aí, pessoal, tranquilo? Lembrando que todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do sexto ano dos anos finais, aula preparada com muito carinho por mim e traduzida para Libras para Everton. Aqui, ó. E aí, Everton, beleza? Pois bem, Everton, qual é o teu sinal mesmo? Olha só, o sinal de Everton, aqui tem um Ezinho aqui, ó. Precisamos, já falei isso antes, precisamos de alunos surdos para dar uma visita aqui para a gente, conhecer nosso espaço e nomear os professores que não têm ainda símbolo de Libras, tá? O meu aqui, ó, é assim, é um A de André e remete aqui à barbicha, certo? Essa tradução de Libras feita por Everton não é somente para tornar mais acessível para os nossos colegas que têm essa necessidade especial, né? É também para você tomar consciência que existem várias formas de se comunicar, né? Que o mundo está aqui, ó, diante das suas mãos. Você precisa conquistar isso aqui, ó, deixar ele nas suas mãos aqui, ó, tá? Para isso você vai precisar de quê? Da língua inglesa. Para isso você precisa se comunicar cada vez mais com as pessoas, porque o mundo é pequeno, a comunicação é rápida e essa comunicação só é possível porque existem línguas como a língua inglesa, que é a língua franca de vários e vários setores, né? Do turismo, da ciência, da tecnologia, né? Do entretenimento, da música, das artes, língua inglesa, tá? Então tá aqui o mundo nas suas mãos aqui, ó, com língua inglesa. Se você só fala a sua própria língua, você é um monolinguista. É considerado o analfabeto pós-moderno, né? Da era pós-digital. A pessoa que só fala a sua língua é um monolinguista, ela é um analfabeto da era pós-digital. Não é o caso você que é do sexto ano. O pessoal do sexto ano está no primeiro ano de língua inglesa, porém já viu língua inglesa em outras situações, na sua própria vida, com jogos, músicas, filmes, etc. Não é isso? Pois bem, você que é do sexto ano, está vindo do quinto ano, de repente não está acostumado com a nossa demanda aqui de tecnologia que temos ao seu dispor, certo? Então, para os novatos e para quem está por fora ainda, lembrando que temos uma demanda tecnológica para poder a gente conseguir dar o nosso potencial ao máximo, tá? Então, para isso, você pode, com o seu celular, usar esse QR Code, que vai aparecer na telinha daqui a pouco. Através desse QR Code, você vai poder acessar a sua Play Store, né, seu App Store, ou seja, sua loja de aplicativos. Você vai baixar o Educa Recife, aplicativo nosso aqui que vai completar a nossa interação, nosso trabalho híbrido. E aí, com esse aplicativo, você vai fazer o login com o seu número de matrícula e sua data de nascimento usando 8 dígitos, né? Tem acesso a isso, se conseguir bem, se não conseguir, peça ajuda aos seus professores, coordenadores da escola. Com esse aplicativo você tem acesso a todas as nossas aulas, você tem acesso a interagir com a gente ao vivo pelas manhãs, você pode ver a reprise pelo YouTube à tarde. Com esse aplicativo você não vai consumir sua memória, porque são tudo online, né? E não vai consumir seus dados, sua internet, porque são dados pagos pela prefeitura. Com esse aplicativo, além de você interagir com a gente ao vivo aqui, você vai poder também ter acesso à árvore do livro, certo? Que é uma biblioteca online maravilhosa, tem inclusive conteúdos em língua inglesa também, certo? E você também vai poder, quando se interagir com a gente aqui, mandar o seu nome, o nome da escola, o nome do professor, para a gente poder trocar uma ideia bacana aqui, tá? Lá na reprise no YouTube, você pode também deixar respostas, perguntas e o que você quiser nos comentários. E aí você deixando no comentário, a gente vai ver aqui, vai interagir e vai pegar suas respostas. Outra coisa importante é você não somente ver as aulas da sua semana, você vai ver aulas anteriores, você vê aula de outras séries. Porque você sabe que ali, no caso de língua inglesa, são poucas aulas por semana. Muitas pessoas reclamam, professor, só tem 2 aulas por semana de língua inglesa. Pois é, mas no nosso programa aqui, pela prefeitura aqui, pelo Educa Recife, você tem acesso ilimitado às aulas de inglês, você pode ver aulas que já passaram, inclusive do ano passado, que já foram gravadas, e aí você não vai mais reclamar que tem poucas aulas de inglês. Você tem várias opções de aulas, inclusive de séries diferentes. E aí o seu conhecimento de língua inglesa, o seu potencial como estudante
pode ir ao máximo, né? Porque só é você se esforçar e meter as caras para isso, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar os pronomes interrogativos, lembrando que estamos numa sequência de assuntos, ou seja, ele vai estruturar o seu conhecimento para assuntos posteriores, né? E esse assunto também é consequência de assuntos passados. Então, para poder formular perguntas, eu preciso entender a forma interrogativa. Para entender a forma interrogativa, eu preciso entender as outras formas, afirmativa e negativa. Então, isso é tudo consequência. E na nossa interação hoje, você ao vivo pelo aplicativo, nossa interação hoje teremos o domínio, a graça, a delicadeza, né, a beleza da nossa professora de artes, a professora Ginny. Professora Ginny, bom dia. Bom dia, professor André. Mais uma manhã maravilhosa aqui para aprender inglês. Gente, é essencial esse aprendizado, é essencial que vocês estejam aqui neste mesmo bate-horário para a gente conhecer essa língua, entender e falar. Vamos começar? Vem, entra, vamos com a gente. É isso aí, lembrando de dizer o seu nome, o nome da escola e o nome do seu professor de inglês, para a gente poder trocar uma ideia aqui, tá? Já falei isso antes. Simbora. Bom, primeira coisa, ó, abra a tela para a gente aí. Temos aí uma imagem que eu vou precisar descrever para os nossos colegas de baixa visão e os colegas cegos da rede. Esse aí vocês estão vendo aí, ó, para os de baixa visão, você está vendo um bode subindo uma montanha, inclusive com um filhotinho aí. Uma montanha, inclusive uma montanha íngreme, certo? Esse bode, ele é natural dessa região aí, ó. Percebe que ele fica no alto das montanhas, ele sobe as montanhas íngreme mesmo. Ele tem uma espécie de chifre diferente dos bodes da nossa região, da região agreste, do sertão, né? Aí, que bode é esse? É chamado bode montanhês. Bode montanhês, certo? Esse tipo de bode, ele sobe nas montanhas, ele come a rara e pouca vegetação que tem lá nas montanhas, certo? A questão é, que bode diferente, né? O que é isso, né? Que espécie é essa? Como ele consegue subir nas montanhas? Onde é essa região? Por que disso, né? Por que ele sobe nas montanhas, certo? Então, bode montanhês. Esse bode montanhês, deixa eu ver se consigo passar aqui. Estou indo para trás, para frente, isso. Esse bode montanhês em inglês é mountain goat. Mountain goat. O que vai acontecer? O que? Né? O que é isso? Né? Que bicho é esse? Então, o que em inglês, ó, what. Como ele consegue subir na montanha? Né? Como é que ele faz isso? Ó? How. Esse como seria o how. Onde é essas montanhas? Where. Onde? Where. Por que ele fica subindo nas montanhas? Why. Deve ser perigoso um bode subindo nas montanhas, ele pode de repente cair, né? De repente se machucar bastante. Então, ó, bode montanhês, mountain goat, certo? Curiosidade desse bode aí, né? Depois vocês pesquisem a parte, pessoal, que bode é esse, que região é essa, né? Essa pesquisa vai trazer para a gente experiências, né? Essas experiências você vai acabar ativando uma palavra que você já viu antes. Quando você vê aquela mesma palavra pela 8ª vez, você nunca mais vai esquecer. Então, a ideia da gente estudar uma outra língua não é decoreba, tá? É vivenciar, é a gente interagir com a língua. Nessa interação, você adquirir cada vez mais e mais palavras, tá? Para o seu vocabulário, e aprendendo também questões gramaticais que você coloca em prática. Gente, só uma curiosidade aqui, ó. Goat. Goat em inglês é body. G-O-A-T também é abreviação de melhor de todos os tempos. Melhor de todos os tempos. Ou seja, por exemplo, um jogador. É comum você encontrar Lionel Messi, você encontrar Cristiano Ronaldo tirando uma foto com um bode. Na nossa cabeça que fala a língua portuguesa, não faz sentido. Oxe, velho. Por que Cristiano Ronaldo tirou uma foto com um bode? Por que Messi tirou uma foto com um bode? Não vi sentido nisso. Qual é o sentido? Melhor de todos os tempos, em inglês, vai dar a abreviação de Great of All Time. Certo? Melhor de todos os tempos. Great of All Time. Great of All Time, melhor de todos os tempos, acaba sendo a abreviação da palavra também, a coincidência da abreviação de melhor de todos os tempos em inglês, coincide com a palavra body em inglês, ó, goat, tá? Goat. Então, se você vê alguma pessoa
tirando uma foto com body em língua inglesa, isso significa também que ela, de repente ela é a melhor de todos os tempos, tá? Isso aconteceu com alguns atletas também, o Usain Bolt, outros atletas de ponta também. Bem interessante isso aí, a curiosidade, né, linguística para a gente. Seguindo aí, ó, então, destacando essas perguntas básicas sobre uma coisa estranha, né, para você conhecer sobre aquela outra coisa estranha, temos aí os W8 questions, ou seja, os pronomes interrogativos, que vai ser a cabeça, vai ser a forma essencial das perguntas. Para isso, a gente vai precisar usar essa estrutura, né? Usando essa estrutura, temos agora uma segunda situação. Você está passando na rua, sei lá, na calçadão, na praia, e encontra um rapaz desmaiado. Na imagem você está vendo um rapaz desmaiado aí, com um par de tênis do lado e um coco fechado também do lado dele aí, né? A questão é, o que aconteceu? Quem é essa pessoa? Como posso ajudá-lo? Porque logo eu, ou seja, está lamentando o fato de você ter encontrado essa pessoa aí na rua, certo? Essas são as perguntas básicas. Voltando às perguntas básicas, vamos ver, estruturar essa pergunta agora. Vamos começar a montar essas perguntas sobre uma situação em inglês. Primeiro de tudo, claro, os pronomes interrogativos, pessoal. Chamado de W8 questions porque eles são palavras com WH. Ó. What tem WH, who tem WH, how também tem WH, mesmo invertido, né? E why. Então, ó, o que aconteceu, quem é essa pessoa, como posso ajudá-lo? No caso, o que, what, quem, who, como, how e porquê, why. Lembrando que esse porquê, temos dois porquê em português, né? O porquê separado é o porquê de pergunta e o porquê juntinho é o porquê de resposta, basicamente. E o outro porquê com acento circunflexo, você vai pesquisar, tem a ver com razão, né? Motivo. Então, o que aconteceu, gente? Ó, what happened? Quem é aquela pessoa? Who is that person? Como eu posso ajudá-lo? How can I help him? Esse I aqui era para ter um I maiúsculo, tá, gente? Não pode ser minúsculo, não. Por que eu? Why me? Beleza. Essas perguntas aí, a gente vai ver a estrutura dela com mais calma depois, né? What happened? Lembrando a vocês que quando você faz uma pergunta em inglês, você precisa, na sua entonação, demonstrar que aquilo é uma pergunta. Perceba que em língua inglesa, eles têm vários elementos que mostram que aquela frase é uma pergunta. Não somente a interrogação, igual ao português, também pela estrutura da frase, no começo da frase, você percebe que é uma pergunta, né? Porque tem a antecipação do verbo principal, né? Ou seja, ele é o verbo modal, né? E também você tem a entonação correta de pergunta. Então, quando você faz uma afirmação em inglesa, em geral, a entonação ela é decrescente. Você começa alto, vai baixando a sua voz. Então, tipo, I work as a teacher. I work as a teacher. Então, você vai baixando o tom de voz. A entonação comum em inglês, tá? I've been studying English since I've got in my graduation. I've been studying English since I got in my graduation. Então, em inglês em geral, fala decrescente. Qual é a entonação correta da forma interrogativa? É você fazer esse caminho decrescente e no final você dá um destaque, certo? Então, a entonação correta da forma interrogativa é What happened? What happened? Who is that person? Who is that person? Who is that person? Entendeu? Então você faz assim, ó. É igual o símbolo daquela marca famosa, né? Parece uma rampa, certo? Você desce e sobe o finalzinho. Então, como eu posso ajudá-lo? How can I help him? How can I help him? Certo? Por que eu? Why me? Vamos lá. Seguindo aqui, esses destaques são os pronomes interrogativos, que é chamado de W8 questions. Perguntas com WH, tá? Todo ele tem WH, inclusive o how, de forma invertida. Então, temos mais alguns WHs aqui, ó. Como a gente já viu, o who, what, when, where, why e o how. Né? Entrou aqui o where, que não estava aí, ó. Aqui está as traduções deles. Vamos lá. Vamos à questão. A questão é, o rapaz desmaiado na rua. O rapaz desmaiou na calçada, certo? Temos a frase aí. Lembrando que quando a gente está trabalhando, está estudando uma língua estrangeira, o que a gente quer é se comunicar.
qual é o entendimento dessa comunicação? Você precisa expressar uma ideia. Essa ideia é estruturada basicamente por a ação, certo? Que está acontecendo naquela frase. E está estruturada pela figura, pela pessoa, sei lá, pelo animal, pelo objeto, pelo sujeito que comete essa ação, o agente da ação, tá? E o complemento da frase, ou seja, o resto da situação ali. Então temos basicamente 3 elementos, pessoal. Temos o agente, temos a ação e temos o complemento, certo? Esse agente você pode chamar de ator também, no sentido de agir. Não no sentido de atuar, mas de agir, né? O ator, o agente que comete a ação. Temos a própria ação, certo? E temos o complemento da situação, o complemento da frase. Em cima dessa estrutura, gente, ó, de 3 elementos, a ação, quem comete a ação e o que consequência dessa ação, né, quem recebe a ação, temos a organização dessa frase em língua portuguesa. Essa organização se repete também em língua inglesa. Então, você sempre vai ter, pelo menos em línguas latinas, essa estrutura, tá? Inclusive, língua inglesa que é muito influenciada por língua latina também, apesar de ser uma língua germânica, por origem. Então, essa estrutura vai organizar nosso pensamento em que sentido? No sentido de você direcionar as perguntas. Quando você faz a pergunta ali, quem, né, que no caso aí é o who, você está querendo saber o agente daquela ação. Então, se você perguntou quem, é porque você já sabe o que aconteceu de ação, certo? Who, quem. Se você perguntou what, você está se referindo a, tipo, o que aconteceu, né? Qual é a ação? O que, qual? Que no caso aqui pra gente, ó, what. Então, cada pergunta tem um dono dentro da frase, certo? Só para a gente entender aí essas perguntas. Quando você pergunta when, você está perguntando quando. Onde está a resposta desse quando? Está posterior à ação, certo? Então, quando você faz a pergunta, ó, quando isso aconteceu? Então, se você perguntou quando, você já sabe o que aconteceu, que é a ação, você já sabe quem fez aquela ação. Então, você está completando o entendimento, para você. De acordo com onde está a resposta daquele entendimento, você vai direcionar a sua pergunta, né? Se você não sabe quando aconteceu, você vai perguntar quando, que no caso aqui em inglês, when. Repetindo esses 3 aqui, junto com a voz linda da professora Jeanne, ó. Who, what, when. O destaque que eu faço, pessoal, de pronúncia sobre esse when, é que ele termina com N. E você precisa articular até o final o N. N, né? M, bilabial no final, N, aponta a sua língua nos dentes. Então, when. Você não pode dizer when. Que senão fica, sei lá, um bebê chorando. Ué, não dá. When, tá? When. Seguindo aqui, gente, ó. Qual seria a segunda pergunta? Temos aqui 3, né? Qual seria a 4ª pergunta? O porquê. Quando você pergunta o porquê, por que aquilo aconteceu, quando você perguntou o porquê, você não está perguntando sobre a ação. Você está perguntando sobre a motivação do agente. Então, porquê, no caso aí, why, está se referindo ao sujeito da frase, tá? Depois, ó, how. How é o como. Como você está perguntando o modo em que aquilo aconteceu. A razão está em quem agiu, né? No agente, no ator, no sujeito. E o modo como aquilo aconteceu vai ser o desmembramento em cima da ação, do action, certo? Então temos o actor, o ator, no sentido de agente, de agir. Action, a ação, e complement, o complemento da frase. Então o how é em cima da ação. E distribuindo nossas perguntas, nossos W8 questions, bem organizadinho, bem bonitinho, por último temos o where, que é o onde, certo? Quando você pergunta o onde, essa resposta não está na ação, essa resposta não está no agente. Essa resposta está no complemento da frase, certo? Isso é legal porque quando você tem a pergunta na cabeça da pergunta lá, tem um desses elementos, desses W8 questions, você tendo essa organização aqui, você sabe onde você vai buscar a sua resposta. Então isso aqui é muito importante, certo? Então, vamos à pronúncia aqui, ó. Why, professor Jeanne aqui, ó. Why,
how, how, where. where, De trás para frente. Where, how, why, why, when, when, what, what, who. who. Destaque que eu faço aqui de pronúncia, pessoal, é sobre o where. O que é que vai acontecer? As palavras em inglês terminadas na letra E, se ela não tiver dois Es, né, que no caso vai ser som de I, por exemplo, be, beer, agree. Se ela não tiver dois Es, se tiver um E só, esse E some. Você não precisa pronunciar vogal E final em inglês. Não precisa. Inclusive nunca precisa, tá? É uma dica muito importante. Por quê? Se você está aqui essa palavra, tem um E final, na aula do professor André você lembrou, tá, esse E final eu não preciso pronunciar. Então eu não vou dizer where, duas sílabas, vou dizer somente uma sílaba só, where, porque o E final não precisa. Sobrou para o som de R, R em inglês é R, então where, tá? Então não se preocupe em pronunciar o E final, não precisa. Se você pronunciar o E final, a pessoa que fala inglês vai entender, tudo bem. Tem sotaques de língua inglesa que, como a língua inglesa é falada no mundo inteiro, então tem alguns países que ela não é a primeira língua, ela é a segunda língua, ela é a língua extraoficial, né? A língua consequente das negociações, do tipo de serviço que acontece naquele país. Então, o sotaque daquela pessoa pode ser que ela fale o E final, o ERI, é possível. Mas o inglês internacional, o inglês dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, países que falam língua inglesa como primeira língua, esse E final não se pronuncia, nunca. Não dessa palavra, pessoal, de qualquer palavra, tá? Então, você vai ficar atento à pronúncia da palavra, não, da letra anterior, certo? Where. Por isso que, por exemplo, o verbo to be are, o Ari, a gente fala Ari, é muito estranho para um gringo ouvir Ari e entender. Porque Ari pode ser qualquer outra palavra, né? You are beautiful. Pronto, ele vai entender pelo contexto, certo? Mas a pronúncia errada dessa palavra Ari, para ele pode significar qualquer outra palavra, certo? Então, você tendo esse tino de apenas eliminar o E final na pronúncia, quando você vê a palavra Ari, você vai tirar o E final e tudo vai fazer sentido. Por quê? Você vai dizer are. E aí agora você vai entender por que danado você fala are para aquela palavra. Porque não existe E final em palavra nenhuma. Então, já é uma dica muito importante para você melhorar a pronúncia do seu inglês aí, principalmente você que é do sexto ano, que está começando agora o nosso serviço. Então, se a gente está fazendo pergunta, vamos entender a estrutura da pergunta. Toda pergunta começa com uma ação, com, no caso aí, um verbo. Vamos aqui para o verbo go, que é o verbo ir. Nessa pergunta, você vai direcionar a pergunta a algum sujeito, né, a alguma pessoa, no caso aí, você. Então, você vai em inglês, you go. Estamos entendendo aqui como se formula a pergunta. Então, atenção aí, gente. E aí, a forma interrogativa de inglês, o que é que vai acontecer? Uma interrogação no final e algum auxiliar antes do sujeito. O sujeito aí é o you, o auxiliar antes é o do. Esse é o auxiliar do presente. Podia ser did, D-I-D, que é o auxiliar do passado. Podia ser will, W-I-L-L, que é o auxiliar do futuro, certo? Aí é do presente. Então, do you go significa você vai. Perceba que o do não tem tradução. Ele é uma partícula auxiliadora. Por que partícula? Porque ele é um elemento que serve apenas para auxiliar na forma interrogativa, que é o caso aqui, e de repente na forma negativa também. Então perceba que ele não tem tradução, por isso que é chamado de partícula, né? Senão seria um verbo. Olha lá, com a estrutura da pergunta, você entendendo a pergunta aqui, você vai variar a sua pergunta. Como assim? Por que você vai? Certo? Why do you go? Como você vai? How do you go? Lembrando de colocar a entonação correta, né? How do you go? Why do you go? Where do you go? Onde você vai? When do you go? Quando você vai? Certo? O que, qual do you go não vai ter sentido. Mas aí, a ideia é você variar a sua pergunta. Então perceba que não é uma pergunta pronta. Você vai variar de acordo com o que você quer. Você tem a estrutura básica da forma interrogativa e você vai de acordo com a cabeça de chave aqui, cabeça aqui da frase, você vai variar a sua pergunta, certo? Ficando assim, ó. Why do you go? Where do you go? When do you go? Beleza? Então, o how, ele é especial. How. Por quê? Primeiro que ele é diferente dos outros. Os outros começam com WH. O WH do how é diferenciado, né? Tá na ordem invertida. Esse how, basicamente, significa aqui, ó,
como ou o quanto, esse o quanto no sentido de quão também, né? De quão profundo, quão distante, etc. Então, esse how, ele vai ser a estrutura de outras perguntas. Você pode perguntar how big, né? O quanto grande, ou qual é o tamanho. How old, ao pé da letra, o quanto velho. Então, esse entendimento ao pé da letra é para você entender qual é a pergunta, tá? Ao pé da letra, o quanto velho, você vai entender que a pergunta é sobre a idade, né? Sobre o tempo de existência daquele elemento. Então, how old é qual é a idade, o quanto velho é. Tall em inglês é alto. Talvez eu seja uma pessoa alta. Tall, certo? Assim como o Everton, nosso tradutor aqui, ó. Aqui, esse tradutor aqui, ele é grandão, velho. O homem é grande. Então, a pergunta que seria feita ao nosso tradutor, Everton, é how tall? O quanto alto, ou seja, qual a sua altura, né? Então, tall em inglês é alto. How tall, formei a pergunta, o quanto alto, qual a altura. Quando eu vou fazer pergunta de altura, de, sei lá, de um prédio, de uma montanha, né, de uma torre, eu não vou fazer a mesma pergunta para um ser humano. How tall? Vou fazer how high, porque a altura no sentido de muita altura, não é de 2 metros, 1,5 metro, não, é de várias dezenas e centenas de metros. Então vai ser em inglês, ó, how high, que é altura. Então, só a palavra à parte seria big, old, tall, high, far, deep, long. Ao pé da letra, grande, velho, alto, alto também de altura de dezenas de metros, distante, profundo, longo. How high, altura de que não for seres humanos, how tall para seres humanos, how far, quão distante, tá? How far, tem até aquela cena clássica do Far, Far Away do Shrek, né? How deep, qual a profundidade, how long, quanto tempo. Não tem nada a ver com longo não, tá? Atenção para esse long aqui, é um falso cognato. Então, se eu pergunto, how big is it? O quanto grande é isso? How old is it? O quanto velho é isso? How tall is it? How tall is it? Né? Qual a altura? How high? How high is it? How far is it? Tá? Estou usando aqui um pronome neutro aqui para formar essa pergunta. Então, aí, como eu falei para vocês, as perguntas, certo? De cada um. E aí, vamos aplicar essas perguntas aí, certo? Então, tá aí a moça se vendo no celular aí, no parque. Qual seria a pergunta? Where? Onde? Então, where are you? Onde está você? Ela vai responder, I am in the park, certo? Fazemos a leitura da imagem, pessoal. Então, o camarada mexendo no celular, alguém está perguntando o quê? O que é que pode perguntar com isso aí, ó? Entre as outras alternativas, ó. What? What is it? O que é isso? It is a new app. Isso é um novo aplicativo. Vamos lá, outra situação. Tem uma moça desesperada mostrando o celular quebrado. E aí, qual seria a pergunta entre essas que restaram para a gente? Vamos lá. Lembrando que estamos uma galera aí na ativa aí, de repente, online. A pergunta é o how, ou seja, how did it happen? Como isso aconteceu? It fell down the stairs. Ele caiu da escada. Não tem escapatória. Olha lá. Outra situação, a moça aí de bobeira com o celular do lado aí, desencantada da vida. O que está acontecendo aí? Qual seria a pergunta entre o quem, qual das, por quê, quando? Aí, ó, por quê? Why are you so anxious? Por que você está tão ansiosa? Because I'm waiting for the result of my final test of the semester. Eu estou esperando. Por que você está tão ansiosa? Eu estou esperando o resultado do meu teste final do semestre. Result com U, tá? Botei com O aqui. Último aqui para ter nossa aula, pessoal. Duas meninas mexendo no celular. Qual seria a pergunta entre quem, qual das e quando? Olha lá. Who is there with you? Quem está aí com você? Resposta. She is my sister. Ela é minha irmã. A pergunta foi com quem? Tá? Então, duas pessoas na praia, uma de bicicleta, outra correndo. Qual seria a pergunta entre o que e qual das? Vamos ver? Entre which e when. Rolou which, ó. Which do you prefer? Running or cycling? We prefer both. Nós preferimos os dois. Qual dos dois você prefere? Correr ou pedalar? Nós preferimos os dois, beleza? E aí, professora Jeanne, você prefere pedalar ou correr? Ai, pedalar. Professora Jeanne prefere pedalar, não é isso? Então, ó, gente, chegando aqui ao final da nossa aula,
Temos aqui uma tarefinha para você. Quem está vendo pelo YouTube pode congelar agora essa telinha, raciocinar e ir para a resposta, tá? Aqui estou adiantando a resposta para o pessoal. Outra aqui também, ó. Congela agora, pausa, raciocina, vê qual é a resposta aí. E aí, 3, 2, 1, dei a resposta. Beleza? Então, tarefinha de casa. Leia o primeiro parágrafo de uma notícia e encontre as perguntas para as respostas que estão naquele primeiro parágrafo, tá bom? Gente, cheiro para vocês, obrigado por estar conosco. Professora Dini, muito obrigado pela sua presença, professora. Tchau, pessoal. Obrigada por estar aqui. Amei. Gente, aula perfeita, maravilhosa. Vamos lá. Assiste de novo e responde as perguntas. Beijos. É isso aí. Estamos esperando você aí pela nossa interação, tá? Tanto pelo nosso aplicativo como pelo YouTube. Até a próxima. Tchauzinho de mim para vocês aqui, ó. Tamo junto. Cheiro.